bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Há 40 anos atrás, 1975, estava nascendo a Comissão Pastoral da Terra, que é uma entidade pastoral vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um bispo é o presidente, mas é uma pastoral ecumênica, que tem também a participação de outras igrejas. E agora, em 2015, ao celebrar os 40 anos, a Comissão Pastoral da Terra vai realizar o seu 4º Congresso Nacional, que vai acontecer em Porto Velho, em Rondônia, de 11 a 17 de julho próximo, 2015. E o tema será Faz escuro, mas eu canto. Memória, rebeldia e esperança dos pobres da terra. E para conversar conosco aqui sobre os 40 anos da Comissão Pastoral da Terra, CPT, nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética Roseli Carlos Augusto. Roseli, bem-vinda. Obrigada. Roseli Carlos Augusto já foi agente, coordenadora da CPT em Minas Gerais, na região norte do estado, assessora da Comissão Pastoral da Terra ainda, é mestra em Psicologia Social, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Para começo de conversa, Roseli, primeiro sinta-se em casa, tá? Obrigada. Sinta como se você estivesse lá no acampamento, no assentamento de reforma agrária, fortalecendo a missão da CPT. Como é que foi o início e a sua participação na Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais? Então, obrigada pelo convite. É importante que eu fale isso primeiro, que hoje eu estou aqui, não sou mais agente da Pastoral da Terra, mas venho acompanhando esses anos todos, desde a década de 80, a pastoral como assessora, quando precisa, acompanho as lutas do campo, sobretudo hoje na educação do campo. E dizem que quando a gente é da CPT, a gente não deixa de ser mais da CPT. Isso é a construção de uma identidade mesmo, de compromisso com a população do campo, com a justiça no campo e com os direitos humanos. Hoje com a garantia dos direitos humanos, né? Hoje eu moro em Ribeirão das Neves, sou conselheira. Perto aqui de Belo Horizonte, né? Sim, aqui a 30 quilômetros de Belo Horizonte, sou conselheira dos direitos da mulher, participo da rede Nós Amamos Neves e em Minas Gerais eu represento a CPT na rede mineira de educação do campo. Né? Então é um prazer esse convite, acho que é um momento muito especial para a CPT, né? 40 anos, é um momento da gente estar avaliando a contribuição da CPT nesses 40 anos, a democratização e a justiça no campo, falar da CPT é falar da luta do campo, falar da luta pela terra, falar pela luta dos direitos dos povos do campo. E o Congresso, né, a CPT está comemorando esses 40 anos, né, 1975, com o 4º Congresso, né, um congresso em Rondônia, né? Congresso Nacional em Rondônia, de 12 a 17 de julho, com esse tema que é um tema muito significativo. Memória, né? Faz escuro, mas eu canto, né? E o tema memória, rebeldia e esperança, esperança de vida. Esse é um tema significativo para a CPT e esteve na origem da CPT. É um tema da tradição da CPT, que começou em 1975, sobretudo lá na região da Amazônia, né, onde a população enfrentava um problema muito grave de violência, né, de trabalho escravo. Era a chegada com a ditadura em 1964, as grandes empresas chegam naquela região, né, de gado, de eucalipto, madeireiras,
expulsando a população, submetendo a população ao trabalho escravo, e chegaram com todo o pacote, né, da década de 60, de 50, 60, o pacote chamado pacote verde, né, da Revolução Verde, com incentivo fiscal da ditadura, com incentivo e com uma ausência total do Estado na região, né? E eles chegam passando o trator sobre todos os obstáculos, seja a população indígena, a população ribeirinha, a população de poceiros, e sobre a mata em pé, sobre toda aquela maravilha da mata amazônica, e passando tudo com uma milícia armada, né? E que era possível fazer pela ausência do Estado. Então, Roseli, hoje, como eu falava no início, o presidente da CPT é um bispo, né? Atualmente o Dom Enemésio Lazares. Qual era, mais ou menos, o contexto de igreja naquela época? Porque tem umas pessoas que dizem assim, a Igreja Católica já estava perdendo parte do operariado para o socialismo e o comunismo, e falou, vamos abraçar a defesa da reforma agrária, senão vão correr o risco de perder, inclusive, a classe camponesa. Eu não avalio bem nesse rumo, não. Nós temos que lembrar que o contexto da década de 60, 70, 80, nós temos uma igreja em renovação. Nós estamos saindo do Concílio Vaticano II, 62, né? 65, 62, né? As conferências episcopal latino-americanas, 68 em Medellín, 79 em Puebla. A opção pelos pobres, que trouxeram, né, toda essa renovação de opção pelos pobres, de posição muito clara a favor dos injustiçados, dos humilhados, dos empobrecidos. E a igreja no Brasil vai acompanhar isso, vai crescer, né, com as comunidades eclesiais de base na década de 60, 70. Então, vai constituindo uma igreja popular. Já em 80, a CNBB divulga no Brasil, pela primeira vez, um documento que é muito importante no Brasil, que é a igreja e os problemas do campo, os problemas da terra, onde a CNBB se coloca, denuncia essa situação de exploração, de violência no campo, e toma posição a favor daqueles que estavam se organizando e lutando pelos seus direitos. E a CPT, o CIMI, né, são as... Conselho Indigenista Missionário, né? O Conselho Indigenista Missionário vai ser as grandes expressões disso, mas nós vamos ter a SEBS, nós vamos ter mais à frente a Pastoral Operária, também nesse bojo na inspiração da Teologia da Libertação, que vem com toda uma leitura, né, uma leitura renovada da pedagogia de Jesus de Nazaré, né, uma metodologia do ver, julgar e agir. Então, é um contexto de renovação da igreja. É um contexto de enfrentamento e de explicitação da igreja a favor dos injustiçados e dos mais pobres. Roseli, e como é que foi o início da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais? Então, a Pastoral da Terra em Minas Gerais, a gente pode dizer que ela começa, toda a igreja, né, começa antes de 64, antes de 75, já com atuação no campo. Já tinha no Nordeste e aqui também em Minas Gerais, na Diocese de Teoflotone, o que a gente chamava de Serviço de Ação Rural, o SAR, trabalhando na criação dos sindicatos trabalhadores rurais, trabalhando na luta dos direitos dos assalariados, né, sobretudo no Nordeste, os assalariados da cana, e também trabalhando no movimento de educação de base, o MEB. Né? Isso nasce em Teoflotone, foi muito forte com Dom Fernando, se eu vou me lembrar o nome, né? E em 1979 nós vamos realizar aqui, a CPT vai realizar aqui o primeiro encontro da Comissão Pastoral da Terra, que foi no Triângulo, foi no Triângulo Mineiro em Uberaba.
Então, a partir daí, nós vamos ter toda uma década de 80 de muita ebulição, de muita luta, né, dos trabalhadores rurais e de apoio da Pastoral da Terra à luta pela terra, sobretudo dos poceiros no norte, Jequitinhonha, noroeste do estado, com figuras importantes que eu gostaria de citar, como o padre Jerônimo, né, que também atuou junto às populações indígenas em Minas Gerais. Hoje ele está em Portugal, também continua trabalhando em comunidades rurais. O deputado Durval Ângelo, que foram grandes expressões de estímulo, animação às comunidades eclesiais de base e à Comissão Pastoral da Terra nesse início, nessa década de 80. Uma década de avanço do capitalismo sobre o campo, de muita violência, assassinatos, né, nós chegamos a ter, em 85, o próprio governo da Nova República, né, no primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, detectou aqui 150 áreas de conflito pela terra. Aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais. Cerca de 70 no norte de Minas e noroeste. Foi onde tivemos assassinatos, como o de Eloy Ferreira da Silva, do Sr. Júlio, né, em Mandiocal, na Tailândia, do Eloy Ferreira da Silva em São Francisco, e vários assassinatos selecionados de lideranças que as empresas, né, com suas milícias, seus jagunços, patrocinavam, né, e tinham uma lista de mandantes, né, de uma lista de marcados para morrer em vários municípios, todos aqueles que estavam à frente da liderança dos sindicatos de trabalhadores rurais, da luta pela terra, pela luta pela resistência dos poceiros. Então, foi uma década muito de guerra, nós podemos dizer assim, do enfrentamento desses sujeitos políticos através do sindicato dos trabalhadores rurais, a Federação dos Agricultores, a CONTAG, né? E a CPT ao lado dessas lutas, apoiando, denunciando, animando a luta e apoiando em 1985 a criação do Movimento Sem Terra e do Movimento dos Atingidos por Barragem. Para a gente contar isso, eu gostaria até de citar, posso assim, citar alguns nomes, né? Já citei o nome do Jerônimo, do Durval. É importante a gente falar de Eloy Ferreira da Silva, que nos ensinou uma coisa muito, muito importante para os trabalhadores. A CPT até escreveu um livrinho, Eloy Ferreira, Morre uma Voz, Nasce um Grito, né? Nasce um Grito. Foi escrito pelo Luiz Chaves, que era um agente de pastoral, hoje advogado, né? Aqui em Belo Horizonte. O Eloy Ferreira da Silva nos ensinou uma coisa assim, muito importante para aquele momento. Ele dizia: eu estou no sindicato de São Francisco, mas não existe fronteira para o sindicato. Onde tiver um injustiçado, lá está o sindicato. E lá está a luta pela terra. Lá está a luta pelo direito. Então, ele não tinha fronteiras, o sindicato não estava restrito ao município, né? Então, foi importante toda essa luta contra a violência, a luta muito importante que vai marcar assim, a presença do padre Jerônimo, do Alvimar, no norte de Minas, mesmo a minha presença lá e de outros companheiros na luta em defesa das famílias de Cachoeirinha, né? Aquelas 67 famílias que foram expulsas, com grande violência em Cachoeirinha, né? Hoje é Verdelândia, né? Só conquistou a FETAENG e a CPT, lutaram muito para conquistar a desapropriação que aconteceu em 82, ainda na ditadura, que depois veio se concretizar de fato mais à frente, mas a desapropriação foi com Tancredo Neves em 1982. Roseli, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Roseli Carlos Augusto, que já foi agente, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais, na região norte, é assessora da CPT, mestra em Psicologia Social, doutora em Educação pelo FMG,
Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos entrevistando aqui a Roseli sobre os 40 anos da Comissão Pastoral da Terra que estamos celebrando nesse 2015. Espere aí. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos hoje entrevistando Roseli Carlos Augusto, que é mestra em Psicologia Social, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, já foi agente da Comissão Pastoral da Terra em Minas, coordenadora da CPT no norte de Minas e durante quase 40 anos aí, em muitos momentos, assessora da Comissão Pastoral da Terra. Estamos conversando aqui sobre os 40 anos da Comissão Pastoral da Terra, que a CPT está, nesse ano 2015, celebrando. Lembrando que agora em julho, de 12 a 17 de julho de 2015, a Comissão Pastoral da Terra fará o 4º Congresso Nacional, será em Rondônia, em Porto Velho. Roseli, no primeiro bloco, entre pouco da memória desses 40 anos, você falou da primeira década da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais. Assim, se for olhar os últimos 30 anos da CPT em Minas, fazendo uma rápida retrospectiva, quais são, assim, os acontecimentos que não podem ser esquecidos? A contribuição da CPT à criação do movimento dos trabalhadores sem terra, que vem trazendo uma nova forma de luta. É porque a CPT nasceu em 75 e o MST só 9 anos depois, né? 85, 84, né? A CPT apoiou, traz uma nova forma de lutar pela reforma agrária, que no bojo do próprio estatuto, que não cumpre, que diz que vai desapropriar a terra improdutiva, né? Estatuto da Terra, está dizendo. Estatuto da Terra, que só em áreas de tensão social, e é nesse contexto que o MST nasce, né? A partir das lutas de ocupação no sul do país, e também o movimento de atingidos por barragem, que já é um conteúdo de uma outra luta, né? Pela terra, pela garantia, pela resistência da terra, contra os grandes projetos do governo de barragens, e hoje contra a mineração. Então, a CPT vai assumindo as lutas que são clamores da população do campo. E na década de 90, nós vamos ter uma mudança muito profunda do próprio capitalismo, né? E a CPT passa a assumir também uma demanda da agricultura familiar, né? Nós temos, por exemplo, na Zona da Mata, uma luta muito importante de associações dos agricultores familiares, pela lei do Micro Gerais, foi uma conquista, pela produção saudável, pela transição da agricultura convencional para a agroecológica. Nós vamos ter lá uma companheira muito importante, temos hoje importantes lideranças como Antônio Maria Fortini, Reinaldo Barberini, mas nós tivemos na década de 90 a Rosa Fortini, com as lutas pelas alternativas de alimentação e alternativas de saúde, que foram muito importantes lutas para avançar a política pública também no campo,
né? A política pública de saúde, de produção agroecológica, de alternativas, tanto para a produção e a criação animal, com a homeopatia, com fitoterápicos. Foram lutas importantes, são lutas hoje muito importantes. Nessa época aí, década de 90, a CPT Minas já tinha participação do padre Justino? Sim, já no final da década de 80, o padre Justino ele traz uma novidade. Qual a importância do padre Justino para a CPT em Minas? Obes, né? Ele foi muito importante na CPT de Minas Gerais, porque quando a gente estava discutindo a luta pela terra, focada nessa luta, ele já dizia, é preciso ver a terra no seu contexto de planeta e no seu contexto todo de meio ambiente. Nós temos que lutar pelas águas, nós temos que lutar pela preservação das matas ciliares, preservação da natureza como um todo, porque não temos futuro numa reforma agrária que não pense esse conjunto de condições socioambientais, né? Condições culturais de relação com a terra para a reforma agrária, se a gente não pensar esse conjunto de aspectos. Ele era um ecologista, eu dizia, ele era um cidadão do mundo, era holandês, mas amava Minas Gerais. Ele foi muito importante aqui, tanto na luta contra o avanço dos maciços de reflorestamentos, ou desflorestamentos, né, com reflorestamento de eucaliptos no norte, no Jequitinhonha, no Triângulo. Ele era um amante do cerrado, ele contribuiu com a criação da Rede Nacional dos Cerrados, de defesa do cerrado. Ele era um sujeito, uma pessoa muito especial, muito extraordinária, porque ele era capaz de estar na propriedade dele no sul de Minas, com os agricultores, trabalhando o que hoje a gente chama de agroecologia diversificada, plantando horta com flores, preservando as teias de aranha, a aranha como elemento, como ser ecológico, o besouro rola-bosta. E, ao mesmo tempo, ele estava nas conferências internacionais de defesa do planeta contra o efeito estufa. Ele já dizia, em 85, 86, do perigo do colapso da água que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise anunciada, né, por vários ambientalistas. Ele era um ambientalista do mundo. Né? Inclusive, Roseli, eu já ouvi falar que o padre Justino era um ardoroso defensor, especificamente, dos sapos e dos morcegos. Ele estudava, ele era químico de profissão. E ele estudava químico e biólogo. E ele estudava minuciosamente todas as funções dos seres humanos, dos seres vivos. Né? Então, ele falava o tempo todo que nós, como parte da natureza, nós tínhamos que conviver com isso e com toda a natureza, com a água e sem usar nenhum tipo de veneno nas plantações, porque a própria natureza tinha suas estratégias de equilíbrio ecológico e esses animais eram que ajudavam na ecologia, né, no equilíbrio da natureza e da produção, sem usar veneno, sem usar nenhuma produção. Ele também não aceitava a mecanização intensa sobre a terra. Ele foi um defensor, por exemplo, das populações das áreas de reflorestamento e contra o projeto Jaíba, por exemplo. Ele já dizia do colapso que a gente ia provocar no São Francisco com tantas águas sobre a irrigação. Já 2 décadas passadas, o Rio Verde Grande já estava cortado com tanta... como é que chama? Os pivôs indiscriminadamente autorizados para serem colocados. Então, a crise que nós vivemos hoje de água, ele já dizia dela, da desertificação, ele já dizia dela em 85, 86. Grande padre Justino. Roseli, o nosso tempo aqui é limitado e fazer memória desses 40 anos de CPT. 40 anos e nós não em 30 podemos minutos deixar, é difícil. não podemos deixar de falar
desse livro aqui, Conflitos no Campo Brasil. Esse aqui é o livro 2014, que a Comissão Pastoral da Terra vem editando há quase 30 anos. Queria que você falasse uma palavrinha sobre a importância, o que significa esse livro Conflitos no Campo Brasil, que a CPT edita anualmente há quase 30 anos. Esse é um fruto do trabalho da CPT, dos mais importantes, né? Ele agrega e sistematiza aí toda a realidade do campo a cada ano. Todas as situações de violência, todas as lesões do direito, a realidade do trabalho escravo, a realidade das ameaças, dos assassinatos, todo o registro de conflitos pela água, de conflitos contra o agrotóxico. Tem aqui uma radiografia, um diagnóstico do problema fundiário no país. Usado hoje, respeitado hoje por vários institutos de pesquisa, nacional e internacional, para a realidade do campo. Roseli, para finalizar, nosso tempo está quase acabando, qual a atuação da Comissão Pastoral da Terra hoje, nos seus 40 anos no estado de Minas Gerais? Quais as principais prioridades, os desafios que estão sendo enfrentados? Bom, a CPT continua lutando pela reforma agrária, né? Hoje num contexto novo. A reforma agrária tem que ganhar um novo conteúdo. Não é? Aquela reforma clássica que eu falei da década de 80, hoje ela é uma outra, ela tem que fazer, passa por outros caminhos, que não dá para a gente discutir aqui com mais vagar, né? Mas a CPT, então, hoje as grandes lutas é a luta pelo território, né? Fazer reforma agrária hoje, que o Movimento Sem Terra chama de reforma agrária popular, desapropriar as terras e colocar os acampados, os ocupantes de áreas de rodovia nessas terras, desenvolver as áreas de assentamento, mas também conquistar e regularizar as terras de quilombolas, as terras indígenas, conquistar a reforma urbana e realizar a reforma urbana também na cidade. Preservação ambiental. Preservação ambiental, alimento saudável no campo e na cidade. Frear as monoculturas. Agricultura urbana na cidade, educação do campo, fazer com freio na mineração aí. Na mineração, no uso indiscriminado de agrotóxico, e termos uma alimentação saudável. Então, eu acho que é um outro conteúdo, né? Mas essa continua sendo a luta pelo território, a luta pela terra, a luta por direitos no campo e na cidade. Hoje é essa a luta da CPT. Roseli, muito obrigado por você ter vindo aqui refrescar nossa memória sobre esses 40 anos de luta da Comissão Pastoral da Terra no Brasil, especificamente em Minas Gerais, né? Roseli Carlos Augusto, que é doutora em Educação pelo FMG, já foi agente da CPT Minas, da coordenação da CPT no Norte de Minas, assessora da CPT e contribui enormemente. E que a CPT, parabéns por esses 40 anos de luta. Vem aí o 4º Congresso Nacional da CPT, de 12 a 17 de julho, em Rondônia, lá em Porto Velho, né? E que a CPT continue desenvolvendo com muita profecia, com muita solidariedade criativa e crítica, a presença do Deus dos pobres da terra e os pobres de Deus na luta. Um abraço, obrigado a todos que nos honram com a sua atenção, obrigado aqui à direção da TV Comunitária e aos funcionários que são imprescindíveis na gravação e na veiculação desses programas. Até o próximo Palavra Ética.